11h37. Você sintoniza ZYD 956, canal 283, Rádio Indy 104 FM, operando em 104,5 MHz. Indy 104 FM. Tá todo mundo ouvindo. Na Indy 104 FM. Questão de opinião. Informações, debate. A sua opinião levada a sério. Questão de opinião. Indy 104 FM. Muito bem, senhoras e senhores, bonitos e bonitas, tá entrando no ar o nosso Questão de Opinião. Exclamação, interrogação, 3 pontinhos, aí depende da sua opinião e de nenhuma mais, é? A sua opinião é muito forte aqui. Muito prazer, eu sou o Godoy, seguimos juntos aqui até as 12h30, 12h35 com o programa Questão de Opinião. Você esteve agora há pouco com o Cidadania em Ação, Danilo Giannini, Felipe Voit, toda a patota lá, né? Fazendo aí esse programa maravilhoso de segunda a sexta, das 10h30 até 11h30. E 11h30, deixa que a gente entra, viu, Felipe? Deixa que a gente entra forte aqui no rádio, no aplicativo, na Alexa e também nas redes sociais. Aliás, por falar em redes sociais, nós estamos no Facebook, tá? Com a live lá no facebook.com/Indy104FM. Eu ainda hei de entender como é que funciona essa questão no YouTube, né? Porque tava tudo certo, tudo armado para começar a transmissão às 11h30. Simplesmente não carrega. Tá assim, ó, conecte seu codificador para começar a visualização, mas enfim, para quem quer imagem, você não vai ficar sem imagem. Você vai lá no indy104fm.com.br ou você vai no facebook.com/Indy104fm, tá? Pode ficar tranquila que a imagem está por lá. Gigante Guerreiro Gubrum, fala pra mim, Gubrum, o que acontece com esse YouTube, meu irmão? Não dá pra entender, hein, meu irmão? Não dá. Você já tomou um cafezinho hoje ou não? Ainda não tomei o café. Não, porque hoje é o Dia Mundial do Café, hein? Às vezes você tinha que conversar com o café aí pra poder dar certo as coisas, porque eu acho que o YouTube não gosta de você. Eu tô achando também. Chama o YouTube pra tomar um café. O Facebook funciona, o YouTube que não funciona, não sei, viu, Gu? Não dá. Mas assim, como tá transmitindo lá pelo Face... Dê like. Dê like, por gentileza, facebook.com. Na live no Facebook. FM, isso. Assim que terminar a entrevista, e aliás o povo já tá chegando lá no Face, nós vamos baixar o vídeo e nós vamos abastecer o youtube.com/Rádio 104. Então, de qualquer modo, ao vivo agora, on demand depois. Ai, que chique, rapaz. Aí sim. Igual Netflix, né? On demand depois. Você vai assistir na sua casa, no seu televisor, sem problema algum. Gu, hoje é dia 14 de abril, ano da graça 2026. Tá tudo bem? Ontem repercutiu, rapaz. Ontem tocou meu telefone à tarde. Pessoal ligado à Internacional de Limeira ligou, falou que agora, dia 16, o bicho vai pegar na Câmara lá. E é o seguinte, hein? Tem um limeirão envolvido, faltou falar algumas coisas
E quero só avisar você que dia 16 a Comissão de Esportes estará reunida, porque o Limeirão, nós vamos perguntar inclusive para o nosso convidado se ele sabe disso aí, o Limeirão ele só pode ser cedido para a Associação Atlética Internacional. Se virar Inter de Limeira SAF, vai ter que jogar fora do Limeirão. Ih, vai ter que jogar então. Pradão, será? Não sei, só sei que essa informação Também acho que chegou não vai poder, porque o Pradão também é municipal. Através desse celular chegou essa informação aqui. Só se pagar aluguel, né? Então, Não, eu acho que pode jogar. Pode jogar, mas pagando aluguel. Agora na minha não sei. opinião. Só sei que o bicho tá pegando. O negócio tá azedando. O negócio tá azedando. Aí eu falei, pô, mas todo mundo votou a favor. Mas você acha que todo mundo que votou a favor votou porque tem esse negócio de Ronaldo aí, mas estamos analisando documentos, não vai passar tão fácil. Não. Falei, caramba, então é uma informação nova que você está me presenteando aqui. Godoy, sempre desde o começo que eu falei, eu não sou contra a SAF, só que tem que ser transparente. Exatamente. E na minha opinião, né, como aqui é questão de opinião, até o momento não houve transparência nenhuma. Sim, nós falamos isso ontem, né? Aliás, nós somos a única rádio que não está soltando confete, né? Que tá todo mundo, tem que ser o Ronaldo, e a gente tá cravando aqui que pode ser, mas tem que vir tranquilo, porque até agora os trabalhos quais o empresário Ronaldo Nazário fez foram pífios. Ele simplesmente pegou o Cruzeiro, deixou lá, aí o Pedrinho do BH Hipermercados assumiu, salvou o Cruzeiro e o Ronaldo ganhou dinheiro. O time da Espanha lá, a torcida queria ver o Ronaldo fora. Então, e aí? Sou grato ao jogador, agora o empresário... E não só o Ronaldo, né? Como também aí o CEO, né? O Henrico, CEO que né? fez um trabalho péssimo, né? Péssimo. Mas tudo bem, é a nossa opinião e vamos ver o que acontece. Mas vamos como falar de... em Inter de Limeira, a gente fala de Limeira, correto? Sim, exatamente. E hoje aqui a gente recebe, pela primeira vez no Questão de Opinião, ele que já foi meu vizinho, ele já trabalhou com meu tio na Citropequitina. Tem história, Tá em casa, então. Tá em casa hoje. E é muito querido aí pela minha família toda, né? Por muitos amigos nossos também. E por Limeira. Acredito eu que ele, de alguma forma, ele marcou na sua passagem aí, na época da política. E até hoje é um político, né? Não deixou de ser político, mas quando teve cargo, né? E eu, antes de apresentar ele, eu falei isso, eu tenho que falar uma frase dele. E isso prova a humildade dele, eu tenho que tirar o chapéu. Né? Ele esteve prefeito de Limeira. Ele não foi prefeito, ele esteve. Então, que assim, é um desapego ao cargo. Ele teve o cargo lá, né? Tocou o cargo, mas ele esteve. Seja bem-vindo, José Carlos Pejão. Muito obrigado pelo convite, Gubrum, Godoy. Prazer estar com vocês aqui. E é sempre um prazer falar com amigos como vocês e falar de Limeira. Né? A trajetória minha política, a minha vida, é um prazer sempre, é uma honra. Imagina quantos gostariam, né, de ter cargos públicos importantes, e eu tive essa oportunidade de ser prefeito de Limeira, né? Ocupei por um período, estive realmente prefeito, né? Porque o cargo é transitório, você ocupa, você exerce, você é chamado para uma responsabilidade, mas eu tenho muito orgulho disso também. Tenho essa honra, né? De ter nascido em Limeira, né? E tantas pessoas que nasceram, e tantas pessoas que optaram, que escolheram e vieram para Limeira, e tantas amizades que a gente fez, continuam amigos, e qualquer oportunidade que a gente tem de ir na rua, no supermercado, na farmácia, na lanchonete, no posto de gasolina, peraí, eu te conheço, eu sou o Pejão, Pejão e tal. Então é muito legal isso, não há cartão de crédito que pague isso, sabe? Verdade. Então realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa querida e amada Limeira. O Pejão, o ex-prefeito Pejão aqui, mudou muito a política, né, daquela época. Eu particularmente tenho saudade da época que se fazia campanha mesmo, que os marqueteiros podiam bolar algo diferente, o santinho, né, as musiquinhas. Eu comentei com o Gu ontem, que eu me lembro quando criança do trenzinho, você lembra do trenzinho do Pejão?
E tinha até a musiquinha lá, né? Feijão, feijão. Eu me A lembro disso mudança aí. verdadeira, Ah lá. Limeira merece o que é bom. Feijão, feijão. Rapaz. Rodeios. Exatamente. Eu lembro desde o início. O povo sabe o que faz, Limeira precisa de um homem de paz. Feijão. É isso aí. Porque na época, você concorria também você concorreu com o Jurandir, alguma coisa Sim, naquele com o momento. Jurandir. E o Jurandir era o homem Do jingle. ele era o homem não é como é do chicote, pô, né? E o Feijão é da paz, pô. Foi em 1992, né? O doutor Jurandir era deputado federal. Ele se candidatou a prefeito e ganhou. Porque a oposição, que se podia chamar assim, dividiu muito. Porque eu saí candidato, o Pedrinho Quil foi candidato, o Silvio Félix foi candidato. Então, só aí, esses 3 nomes já dividiu muito o eleitorado. Sim. Que supostamente não iam votar no Jurandir. Então, nós dividimos, facilitou muito a vida dele. Né? Sim. Mas é uma história muito interessante que você disse, né, Godoy, sobre a campanha, que a gente tinha um slogan, né? Isso é de todo político, né? Nosso aqui, né? A campanha era feita com 3 S's: suor, saliva e sola de sapato. Na verdade, são 4 S's, né? Sola de sapato. Mas eram 3 S's, porque você tinha que andar, visitar, conversar com as pessoas. Agora, com rede social, com toda essa forma diferente de levar o nome, de enfeitar um candidato, de produzir o candidato, né? Ficou muito mais difícil de um lado e muito fácil por outro. Né? Você chega muito mais próximo do eleitor, mas de uma maneira nem sempre muito verdadeira. Eu acho que perde a áurea. Por exemplo, como a gente trabalha com comunicação, né? Quem é do rádio, quem é da TV sabe. Às vezes tem, por exemplo, na TV, aquele Marcos Mion. É um puta cara chato de galoche, mas ele passa uma imagem na TV que é um puta cara legal. Eu acho que com as redes sociais vai existir muito isso, não consegue mais passar a áurea do candidato, né? Aquilo que o candidato ou a candidata é mesmo. E, na minha opinião, as redes sociais vai ferrar disso aí. Às vezes a pessoa vai votar naquele que é bonde de rede social, mas quando tiver com a caneta na mão ali, seja no parlamento, seja no executivo, vai falar, putz, e agora o que eu faço aqui? Aí o povo vai se sentir enganado, é a minha opinião. Eu costumo dizer até, de uma maneira para alguns candidatos, que é de preferência de algumas pessoas que a gente conhece, você conhece esse candidato? Ah, mas ele fez isso, mas você conhece. Não conhece o candidato. Como é que é? Você só conhece pelas redes sociais, que é, na maioria das vezes, o único canal que você tem de acesso ao conhecer algum candidato. Mas procure saber um pouco mais da história dele, fora um pouco da rede social. Você consegue, né? Você consegue saber mais, principalmente aqui na nossa cidade, no estado. Né? Em nível nacional é difícil. Por que eu faço isso? Não é como desafio, mas eu faço uma pergunta, viu, Godoy? E fiz isso para várias pessoas. Não é desafio, não estou querendo afrontar conhecimento do eleitor. Nós vamos ter eleição para Senado. Nós vamos escolher, já é uma surpresa para as pessoas, vamos votar em 2 senadores. Porque é 2 senadores a cada 4 anos, depois é um senador. Quem são os 3 senadores do estado de São Paulo? Ultimamente, né? Atuais. Você sabe, Gu, de primeira? Não, então, gente, não eu sei. Então, Que é o astronauta. O astronauta, que foi o último. Aí a outra é a moça que é paraplégica, que era do PSDB, foi pro PSD. Olha, você viu o nome? A Mara Gabrilli. Agora, o terceiro, que foi com o falecimento daquele policial militar que morreu de Covid, né? Major Olímpio. Major Olímpio foi eleito. Eu já não sei quem era o suplente dele. Tá vendo? Eu não sei. Olha, trabalha em rádio, hein? Eu não sei quem é o suplente dele. Porque no caso do Senado, que é um cargo importantíssimo, olha, tal ministro do Supremo Federal está lá, eu odeio, aquele cara devia ser caçado e tal. Quem que indicou? Vamos dar um exemplo. Quem colocou, as pessoas falam assim, né? Quem colocou aquele ministro lá, que tem lá o Gilmar Mendes, estão falando desse pessoal aí, da Carmen Lúcia e tal. Quem colocou ele lá foi o Temer, por exemplo. Ou foi o Bolsonaro. Ou foi a Dilma. Ou foi o Lula. Ele indica. Quem aprova são os senadores. Exatamente. E quem vota, quem coloca os senadores
Tanto Somos que ele nós. passa numa sabatina lá. Somos né? nós. Se o Senado não aprovar, o ministro não é aprovado, ele não toma posse, ou indicado, né? Então é muito importante a gente votar no caso do senador, porque ele tem, além de outras atribuições, esse papel muito importante, de aprovar a indicação de um ministro. E de não- derrubar também. E de derrubar também, o único que pode, o Senado que pode abrir o impeachment, né? Aliás, Pejão e Agora, Gu... vou complementar. Sim, fique à vontade. Quem é o suplente do senador? Não é aquele que é mais votado, que é o próximo mais votado, o segundo, o terceiro mais votado, como é o caso de deputado, como é o caso de vereador, como é o caso, né, deputado estadual e federal. É o suplente que nunca ninguém sabe quem é o suplente, porque quando ele escreve a chapa, né, para escrever lá, por exemplo, o astronauta lá, o Marcos Pontes, quem que é o suplente dele? Não sei. Não sei. Porque se ele morreu, se ele acontecer alguma coisa, se ele for um ministro, nomeado ministro, entra o suplente que eu... Então, nisso, o cara pode colocar o cara que ajudou ele na campanha financeiramente, pode colocar a mulher dele, pode colocar um assessor, pode colocar um sobrinho, pode colocar o cunhado, quem ele quiser. Mas- se ele morrer, é o cara que é o suplente. Certo, mas ele já, durante a campanha, já tem, né? Sim, ele é inscrito. Tá, mas ok. ninguém se Ninguém interessa. sabe. sei. É uma Inclusive, linha, né? Uma inclusive linhazinha ali. Limeira já teve, não foi? O Hans Kraus lá? Sim, ele foi suplente. Ele foi do suplente de candidato algum lá. candidato, sabia? Então, Já, Limeira, é. então o atual senador se chama Alexandre Giordano, que recentemente o carro dele descaracterizado, sem placa, com giroflex em São Paulo, foi apanhado lá e ele deu uma carteirada. Falou, não, eu sou Senador da República. Senador da República. Ele estava com giroflex ilegalmente colocado no carro, porque em São Paulo tem muito isso, né? O cara para andar Cortar rápido no caminho, trânsito, né? cortar caminho, o pessoal da passagem, você não sabe, você vê o giroflex atrás lá, Sim. você não sabe se é uma polícia, se é uma ambulância, sei lá o quê, né? E tal. Então, ele foi parado, ele estava com a carteira vencida, CNH vencida, ele estava com giroflex, sem placa, e ele deu uma carteirada e passou. Quer dizer, é esse senador, são esses políticos. Ah, nós votamos nele? Ninguém votou nele, mas votou no Major Olímpio, que colocou um suplente que fez essa barbeiragem aí. Eu estava falar assistindo. outra coisa. Eu estava assistindo uma entrevista do senador Jorge Cajuru, que é lá do Goiás, apresentador de TV, jornalista, e falou que não quer saber da política, mas está de saco cheio. E aí ele estava contando, ele falou assim, para vocês verem como é hipocrisia. Essa questão da CPI da toga, quem começou a bater o pé em cima dos ministros do Supremo, não que ele falou, ele tem que respeitar, tá, mas que ele queria mudar, realmente ele queria que se investigasse se estava tendo algumas regalias ou não. Foi ele lá atrás, anos atrás. E ele comentando que vários senadores assinaram junto. Ah, beleza, assinou, estava tudo certo para aprovar. Aí daqui a pouco começou a chamar um por um e eles começaram todos a tirar. Aí como ele estava falando, e hoje, esses que tiraram o nome ficam aí, não, porque tem que caçar o Alexandre de Moraes, não, porque... Ele estava falando pro Datena, eu falei, cara, isso é uma hipocrisia, isso é uma das coisas que eu não quero saber mais. Porque foi o que você disse, o povão não quer nem saber. O cara tá na internet lá na bravata, eu sou contra o Supremo e tal, só que não sabe que lá atrás eles tiveram a oportunidade de investigar e não investigaram. Eu sou até sincero, e a gente fala, né? Nós mesmos aqui, em nenhum momento nós chegamos a falar de senador. A gente já falou de governador, já falou de deputado estadual, federal e presidente. É. Eu sou sincero para você. Você não nem imagina Eu quem só vai... sei quem é a pré-candidata, que é a Simone Tebet, mas ninguém. Eu jogo limpo para você. Por quê? Que o Pejão falou, um dos cargos mais importantes, Sim. decisivos, que é um defensor do cidadão, é um defensor do eleitor, e a gente não dá. A nossa cultura, né? Na verdade, é a cultura nossa. E são 3 por estado, independe do tamanho do estado. Alagoas, Sergipe, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, tem 3 senadores, né? Então, nesse contexto aí, é muito importante a votação. Mas a gente está muito mais, culturalmente, discutindo muito mais, primeiro, o candidato a presidente. Que não vale mais muita coisa também, né? Ele é refém do Congresso agora. Hoje, né? hoje nós temos um parlamentarismo disfarçado. Disfarçado. O Congresso e o Judiciário que está legislando, né? Exato. O Judiciário, em vez de ser o guardião da Constituição, ele está fazendo as leis, né? Tomando a posição do Congresso. Agora, no caso, né, viu, Godoy, eu tenho sempre batido, é legal falar sobre isso, acho importante, Sim, é importantíssimo, é o fundamento da democracia, é o voto, né? Gente,
E a nossa cidade? A gente está vendo uma quantidade tão grande, um congestionamento de pré-candidatos, tanto estadual e federal, que o pessoal fala assim, puxa vida, né? E agora? E agora? O risco é um risco, sempre é um risco. Então, você não demorou tanto para ter deputado, nós temos já um de federal de terceiro mandato. O risco é real de a gente ter dificuldade. Não que é impossível de forma nenhuma, mas dificuldade de eleger federal e estadual. E nós temos eleitor para eleger tranquilamente mais de um estadual e mais um federal. Olha o exemplo que eu vou dar. Deixa eu só prolongar um pouquinho para ver a importância que nós precisamos dar para a eleição de deputados, tanto federais como estaduais. A Americana tinha 4 estaduais. Sim. Quatro deputados. 2 federais, 2 estaduais. Eram os irmãos, o Macris, o pai, o pai era federal, o Vanderlei, Isso. o filho, Os irmãos do o PT. irmão do PT, o mentor lá e tal, o Chico Sardelli, Verdade, tinha mais, que agora então. é prefeito. Então, mas chegou numa época de ter 4. Vou dar um exemplo para vocês aqui, real, de importância que nós precisamos ter na hora de escolher em todos os cargos. Mas quero pedir licença para vocês focar um pouco no deputado. Nós discutimos há muitos anos atrás, desde há muitos anos, a questão do trem de Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Qual que era a ideia, qual que era a luta? Que o trem não viesse só até Campinas, viesse a Americana e viesse até Limeira. Por que a Americana tinha muita chance de ter esse trem vindo, que era originalmente Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, de vir até a Americana? Porque eles tinham peso político, tinham deputados. 4. Até hoje não tem nenhum. E se falou de Limeira, colocou no estudo, aí dá-se o crédito de quem? Uma das pessoas, entre outras, que lutou muito com isso, foi o Dr. Júlio, vereador. Né? E existia essa possibilidade do trem chegar até Limeira. Apesar, economicamente, talvez não fosse viável, etc, etc. Hoje não se fala mais em chegar nem em Americana. Porque perdeu a força Porque política. perdeu força política, pessoal. É importante isso. Olha, eu vou votar num candidato aí porque ele faz parte de uma associação que eu pertenço e tal. Gente, o voto é livre escolha. Você pode votar quem quiser. Vou te dar um exemplo. Mas agora, esse exemplo concreto, viu, Godoy, que eu estou apresentando, é real. Se a gente não tomar cuidado, nós corremos um risco, espero que não seja mais do que eu estou pensando, do que muita gente está falando aí, de ficarmos sem representantes. Aí a força política da cidade O Pejão, e ainda... some, desaparece de vez. Complementando o seu comentário, nós temos aí, né, em edição anterior, né, na eleição, nós tivemos 51% dos votos indo para fora de Limeira, né? Então, aí quer dizer, nós temos aí 220, 230 mil eleitores. Caímos aí para 150, 120. Brancos, nulos. Né? 100. E abstenções. E aí? Você Fica complicado, né? Muito, né? Olha, o peso político nosso está tão... Falta de lideranças, é verdade, né? Isso pesa. Falta de lideranças, com cargo ou não. Nós tivemos uma votação expressiva, percentualmente falando, para o presidente Bolsonaro e para o Tarcísio. Para o Tarcísio. Quantas vezes um dos dois vieram a Limeira? Isso aí a gente cobra, né? Gente, mas O por que Tarcísio, não vem? ele corta caminho. Por que não vem? Porque ele está precisando de voto, ele não tem voto aqui. Nós temos um deputado federal, tudo bem, mas o presidente não vem, não passa na rodovia por Limeira. Então, isso é falta de peso político, de força. E isso, quem dá força, quem dá peso político, são os deputados. E esses deputados, quem elege somos nós. Se nós não elegemos, não nos preocuparmos, nossos, né? nós vamos continuar nessa toada. Vendo a cidade. Mas a cidade, aí, tal, cidade aqui, a cidade ali, vizinho nosso, conseguiu isso, conseguiu aquilo, tem isso. Por quê? A resposta está aí. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que eu trabalhei 8 anos. E, assim, uma cidade que eu amo, tenho um carinho muito grande. Que, poxa, 8 anos, né, é uma vida. Que é a cidade de Rio Claro. Quanto Rio Claro não ganhou de Limeira porque tinha um deputado estadual lá, fortíssimo, o Aldo Demarque. Aldo Demarque. Que não era só um deputado de estar sentado, não. Um deputado ali de primeira fileira na Assembleia Legislativa. Aldo Demarque. E é uma cidade que você vê, tem 70% do tamanho de Limeira. Chegou uma época
Eu imagino vocês acho, que passavam até raiva, né? Porque tudo na dividida, a Limeira perdia. Chegou uma época que é tirado a diretoria de ensino daqui para colocar lá. Mas você acha, uma pergunta, e você também, teve 2 ou 3 mandatos de vereador? Um mandato. E foi presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara. Isso, perdão. Inclusive, aí, com isso, você também foi candidato? Então, em 92 eu fui candidato a prefeito, né? Não, mas depois a deputado você tinha cargo? Não, eu fui candidato em 2006, quando eu saí Recorda da para prefeitura. nós, Feijão. Anterior ainda, eu tive a minha candidatura, quando o Pedrinho Kiel foi eleito, eu fui candidato a vereador. Eu fui muitíssimo bem votado, em 1998. Fui muito bem votado. Tive 1.000, sei lá, e tantos votos. Só que o meu partido, que era o PFL na época, não conseguiu voto suficiente para eleger um. Eu era o mais votado. Tá. Aquela questão dos votos do partido. Eu fui o 11º mais votado dos Parecido 21. com a Tancinha que aconteceu com a Constância. Doutor César Cortez. Ceará, já Ceará e tal. Então, tem uma votação muito boa. E aí o Pedrinho me convidou. Eu fui secretário de habitação dele. Fui secretário de habitação e tal, e ele me convidou também para ser candidato a essa eleição, na verdade, foi em 96, estou falando de 96. 96 para prefeito, que eu fui candidato a vereador. Em 98, teve eleição para deputados, porque a gente às vezes confunde, mas na verdade é fácil de saber que todo ano par tem eleição. Nós estamos em 2026. Então tem eleição para todos os cargos, menos prefeito e vereador. Daqui 2 anos... É só prefeito. Ou melhor, e vereador. né? Ano de Copa é a eleição completa. Menos prefeito e vereador. Né? Que daí fica nas Olimpíadas. Então, em 96, eu tive uma votação muito boa para vereador. Teve muita gente que teve uma votação muito boa. Não me elegi por essa razão aí. O partido não conseguiu uma cadeira sequer. E mesmo sendo mais votado. E muitos outros, 10 vereadores foram eleitos com menos votos que eu. Aí o Pedrinho me convidou para ser o secretário de habitação. Eu fui candidato, então, a deputado federal, em 98. Qual era o eleitorado de Limeira? Muito menos do que hoje. Eu tive, no total, 40 mil votos. 40.900 e tantos votos, dos quais 35 mil e tantos aqui em Limeira. Só que o PSDB, partido pelo qual eu disputei a eleição, ele exigia muito voto, era um partido muito forte, do presidente, tal, era muito forte, Fernando Henrique, tal, Mário Covas. E a votação não foi suficiente. Ao passo que, se eu me candidatasse a estadual, com a votação que eu tive de quase 41 mil votos, estaria eleito. Porque o último que se elegeu para estadual foi 35 mil e poucos votos. Faltaram 4 mil votos, quer dizer, sobrariam 4 mil votos para eu me eleger deputado estadual. E a sua dobradinha, você lembra quando teve? Foi com o Dionísio. O Dionísio teve, me parece, eu me lembro bem, um pouco menos que 30 mil votos. Tá. Né? E a gente só fez nós, não dobramos com outros candidatos e tal, e fizemos essa campanha. E depois, em 2006, depois que eu saí da prefeitura, em 2004, o que aconteceu em 2004? Né? Fato conhecido. Eu assumi a prefeitura, o Pedrinho Kiel renunciou para se candidatar a deputado federal, não foi possível a eleição dele, ele tinha muita confiança. E eu fiquei, por lealdade, fiquei com todo o secretariado dele, por lealdade, não era obrigado a ficar, porque eu podia nomear e exonerar quem eu quisesse. Só que, então, ele não conseguiu, em 2002, se eleger deputado federal. Em 2004, eu fui para reeleição, que era uma coisa até natural, que quase todos os prefeitos fazem isso. Tal. Como ele fez também, ele foi para a reeleição. Só que eu não tive o apoio dele. Não tive o apoio dele, a coisa ficou difícil. E eu fui o segundo colocado. O Silvio facilitou a vida do Silvio, porque o nosso eleitorado, podíamos dizer assim, se dividiu bastante em Pejon e Luiz Henrique Quintal. Eu fiquei em segundo lugar, né? Só que ainda não tinha segundo turno em Limeira, então o Silvio levou, né?
se fosse um pouco mais para frente. O segundo turno, sempre segundo turno, a gente fala que é uma outra eleição, né? Sim. E uma eleição que eu lembro dessa eleição, na verdade, você não teve apoio praticamente nem do partido, né? Nessa eleição, né? Foi Aqui em Limeira não, né? É. Teve alguma coisa do Sim, não, estado né? aí, Mas né, algum material que vinha com o candidato do deputado, diretório mas, não. municipal, né? Vamos por assim. E pior ainda, em 2006, 2 anos depois que eu saí da prefeitura, o partido, de tanta insistência, me convenceu a me candidatar a deputado. Mas, enfim, era partido, sempre fui. Eu achei que partido é importante, apesar dos partidos hoje, sabe, é um tal de muda de partido, entrega na mão de outro, junta, faz fusão, faz federação de partidos e tal. Eu me candidatei em 2006 e fiz uma campanha em 2006, 2 anos depois então que eu saí da prefeitura, uma campanha sozinho. Sozinho eu fiz a campanha, sozinho. Se alguém apontar, alguém do PSDB, do diretório, fez uma visita, falou de você, marcou uma reunião, eu desconheço, porque isso não aconteceu. Caramba, foi na raça. Sozinho, tive 20 mil votos. Sozinho, né? E a gente sempre considerar que o eleitorado em 2006 para hoje era bem menor, foi uma votação boa. Votação boa. E eu também fui candidato a deputado também, com concorrente direto meu foi o Quintal também. Aqui em Limeira eu tive um pouco mais votos do que ele, pouquinha coisa, poucos votos, mas no total ele acabou ultrapassando porque ele fez uma campanha, ele teve mais recurso, né? Fez uma campanha mais forte que eu fora de Limeira. Então essa história, viu, Godoy, viu, Gu, de política que muita gente desconhece, a dificuldade que a gente tem. Não, sai candidato. Peraí que sai candidato. A pessoa ainda pergunta, né? Tem pessoas que perguntam, Pejão, você está fora da política? Eu falei, não, eu saí da política, mas a política não saiu de mim. Então, isso é que acontece com todos, né? Então é difícil você planejar uma campanha, porque você depende de recursos, precisa de apoio, precisa de lideranças, precisa de tudo. E hoje o fundo partidário, que os partidos distribuem aí, por isso que tem essa troca agora na janela partidária, a gente nem sabe o deputado que você, o candidato que você votou, que eu votei, se está no mesmo partido hoje. E o que não sabe mais. O que é triste. Então, tem que ter muita preparação para ser candidato, né? Não é preparação. A gente costuma dizer também, viu, que a gente costuma... Quando tem que começar uma campanha eleitoral? No dia seguinte é uma eleição, se começa a outra. Igual a escola de samba. Terminou, né? Já pensa no enredo para a próxima. Nem esfriou o tamborim lá, já está, não é? Está pensando no outro, é assim. Eu preciso fazer um intervalo, senhores, o papo está muito bom. E eu tenho depois uma pergunta, mas vamos então faz agora para ele responder na volta, né? Na volta, hein, prefeito, na volta. Pejão, e você vê hoje, e acho que é legítimo, do jeito que você pôs também, né, que está faltando liderança, mas surgiram lideranças na última eleição. E hoje os pré-candidatos são que passaram a ser candidatos a prefeito na última eleição, né? Então a gente tem o Mitsunaga, pelo PSDB agora. O Betinho. Republicanos agora. Né? Republicanos, a doutora Mayra, republicanos. Esquecendo de falar se é federal ou estadual. A primeira-dama que vai representar o prefeito. A primeira-dama. Então, é o pleito que está sendo... Aí está entrando outros. Sim, está entrando outros. O grupo do Miguel Lombardi, não tem jeito. Então, a gente fala assim, só aí já foram 4 candidatos, né? Mas aguenta aí, vamos faturar, senão o leitinho esfria. Daqui a pouco o ex-prefeito Pejão vai responder sobre essa questão, né? As novas lideranças aí, quem está se apresentando para deputado federal ou para deputado estadual. E já eu mando abraço para a galera. Gente, a live tá no facebook.com/Indy104FM. Depois nós vamos disponibilizar no YouTube. Turminha, vamos falar do Guaíba. Você já sabe, a sua mais deliciosa opção para almoço é também a melhor opção para o jantar. É o Guaíba, sistema self-service com 40 opções em pratos quentes e frios, saladas especiais e carnes nobres na tradicional churrascaria de Limeira. Além de uma espetacular mesa de sobremesas. Tudo em um agradável ambiente climatizado. No Guaíba é assim. Se preferir, desfrute também do melhor rodízio de carnes de Limeira. Guaíba, aberto de segunda a domingo no almoço e segunda a sábado no jantar. Aproveite também a comodidade do nosso delivery pelo iFood ou pelo WhatsApp 19 3441 6684. Guaíba, Santa Cruz, 1153, no Centrão de Limeira. Indy 104 FM.
Faça da Indy 104 FM o som ambiente da sua casa ou trabalho. Sem parar. Que tal animar os rolês com o nosso som? É bom demais. Ative agora mesmo a skill da sua Alexa. É fácil, vamos te ensinar aqui, ó. Alexa, ativar. Qual skill você deseja ativar? 104 FM Limeira. Bem-vindo a Indy 104 FM. Ouviu aí? Agora é só fechar com a gente, tá? Todos os dias. Só toca top. 24 horas. Alexa, toca 104 FM Limeira. Bem-vindo a Indy 104 FM. Essa é mais uma novidade da rádio que tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ouvindo. Indy 104. Indy 104. Vem. Quem bate em mulher é covarde. No Brasil, 1.492 mulheres morreram vítimas de feminicídio só no ano de 2024. Mais de 78 mil denúncias de agressão foram registradas no mesmo ano. Isso não é força nem autoridade. Isso é crime e tem que acabar. Seja homem, respeite as mulheres. Denuncie. Disque 180. Campanha da Escola Legislativa e da Câmara de Limeira pelo fim da violência contra a mulher. Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação em nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis. Turma da Dexis. Investir é se divertir. Quando a notícia acontece, você ouve primeiro aqui. Indy 104 FM. Ótica Lebre, sua nova ótica, uma nova visão para cuidar dos seus olhos com carinho e atenção. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Bom atendimento e preços baixos é na Ótica Lebre, Rua 3, esquina da Avenida 5, 524-8410, Rio Claro. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Está de volta em Limeira o Stefani New Park, um dos maiores parques de diversões do Brasil. E desta vez com a maior estrutura já vista em Limeira. Já marca na sua agenda, de quinta a segunda-feira. E o local é de fácil acesso. Fica no Osvaldo Veículos, ali na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 4250, em frente ao supermercado Savenhago. Não fique de fora dessa. Seu som, manda aí. 19-99961-1045. WhatsApp. Indy 104 FM. Sabe aquele sabor que conquista na primeira mordida? É da Bom Paladar Indústria Alimentícia. Com qualidade e tradição, levamos até você massas fresquinhas para pastel, lasanha e nhoque. Além de uma linha completa de salgados assados e fritos. Todos congelados e prontos para facilitar o seu dia. Perfeito para seu comércio. Atendemos também eventos em escolas e igrejas, deixando nossos produtos em consignação. E para você, dona de casa, pode encontrar nossos produtos no supermercado mais próximo. Entre em contato conosco através do WhatsApp 19-99750-3789. Instagram @abompaladar. Bom Paladar, praticidade, sabor e qualidade em cada produto. Indy 104, 12:15. Outono 2026. A melhor estação. Indy 104 FM. Você tá ouvindo? Questão de opinião. Indy 104 FM. Estamos de volta aqui, programa Questão de Opinião. Te manda abraço, né? Daqui a pouco a gente continua o bate-papo aqui com o ex-prefeito José Carlos Pejon. O Gubrun tá aqui, o Gubrun tá afiado hoje. O Gubrun hoje veio pra perguntar, hein? Rodrigo Cerchiari, fala, amigos. Ô Gu, envie um abraço, por favor, ao Pejon, amigo Pejon. Tá aqui, viu, Rodrigo? Já estamos transmitindo esse abraço. Elizabeth Galo, a Claudineia Cope, a fã do Pejon, hein? Godoy, muito respeitado José Carlos Pejon. Eu também conheço desde a Citropectina. Aliás, eu votei no Pejon, o número era 25625, no PFL. Pô, ela lembra o número, tá vendo, Pejon? Ela lembra o número. Abraço pra você, Claudineia Cope.
A Rafaela Videira Godoy só tá pelo Facebook, e o sorteio vai ser por lá. Esqueci de falar do sorteio, tá valendo pacote filé de pescado da Peixaria Peixe Bom, na Rua Cravo 233, Vila Queiroz, Limeira. Lá é a peixaria, viu? Lá é a peixaria. Peixaria Peixe Bom, seu peixe todo dia, na Rua Cravo 233, Vila Queiroz, Limeira. Milton vai ficar feliz com você, Bruno. Vai trazer um galista quinta-feira aqui. Vamos trazer, sim. Ele vai com certeza, ficar o feliz Saulo, da né? vida, né? Saulo Roncato vai estar com a gente aí. E antes, eu fiquei sabendo agora, essa pergunta antes da pergunta que eu já fiz, né? Vou fazer uma outra aqui. O Pejão, eu lembro ali, se eu não me pode ser que ele foi também de outras ruas ali, mas eles moravam ali perto, na rua Santa Terezinha. Algum momento, né? Sua mãe. Minha mãe. Ah, sua mãe. Mas, enfim, você é da Vila Esteves. Você é galista? Eu nasci na Rua Piauí. Eu fui galista quando meu pai me levava ali. Pô, ver jogo no Pradão lá embaixo. No campo que tinha ali onde hoje é o cemitério, né? Saudades 2 ali, no Chapadão. Então eu tenho uma convivência muito gostosa, porque eu nasci na Piauí e depois até eu me casar, eu já tinha 26 anos, na Desembargador Júlio César, que é pertinho ali. Então minha convivência e os avós, meus tios, né, maternos, até hoje que moram ali, que é o Bar do Loureiro, né, ali na esquina da Santa Bárbara com a Piauí. Sim. Né, até hoje tem o bar não está mais funcionando, mas eles moram ali. Eu tenho muitas boas recordações, inclusive esse recente livro da Vila Esteves, né? Tá dando que falar esse livro, hein? Vila Parveste e tal. Então tem me remeteu a uma memória muito, muito gostosa da infância, as ruas de terra ali ainda e tal, os personagens e tal. Então eu tive muito tempo ali depois a Inter começou a aparecer e o Independente era um time ainda que não tinha, né, tinha acesso a séries maiores. E depois eu comecei a frequentar, aí eu fui várias vezes aqui na Vila Levi, na Rua Doutor Trajano e tal, meu pai me levava ali e tal, não sei o quê, depois a construção do estádio. Eu acabei acompanhando muito mais a Internacional, mas eu fui muitas vezes ver o Independente jogar, né? Tenho um carinho muito grande. Uma vez recebi teve um jogo com o Capivariano, que teve as camisas dos jogadores com o nome das pessoas que colaboravam com o clube. Eu tenho a camisa, né, com o meu nome, com um dos jogadores lá. Depois a camisa foi dada para as pessoas, né, que colaboraram. Inclusive algumas coisas, quando eu era prefeito, a questão da água do Independente do estádio lá, que era um problema seríssimo. Nós conseguimos, junto à família Prada, a concessão do poço artesiano. Caramba! Porque se gastava muito, ficava muito caro o consumo de água pela Águas de Limeira na época, né? Hoje BRK. Então eu tenho muita afinidade com o pessoal lá, Alemão Bego, aquele pessoal lá que, né, os jogadores que a gente conhecia até hoje, eu encontro com vários dele, com o Viana, conheci. Brincava de bola com o Roberto Cruz, com o Tatinha, enfim, um pessoal que a gente tem preserva uma amizade, um carinho muito grande por aquele pessoal lá. Né? É galista, então. Viu? Inclusive, ele foi vizinho do Sem Rosto. Também. Verdade. E a gente estava batendo um papo com a Carolina Pontes aqui, e a gente falou do que lá ele fala que é Bela Vista, mas é tudo a grande Teixeira Marques ali. Teixeira Marques, era o Geraldo Luiz, da Rua de Pejon, Baixo, o Wilson Cerqueira, você tá entendendo? Então ali a gente era vizinho dos caras ali. Aí tinha molecada lá, né? Carol, David Godoy, Igor Manhã. Até hoje o Ronaldo. O Ronaldo. Ele vendo, né? É gostoso. Ali no Morro também, de novo esqueci o nome do vereador, que era advogado, no Morro ali na Santa Lúcia. O Almir Pedro dos Santos tinha ali. Almir foi vereador comigo. Ali o bicho pegava. Um abraço aqui pro Mário Jacon, professor Mário Jacon, Elizabeth Galo no Abílio Pedro, Dalfré, um abraço, Dalfré de Gás, um abraço pro Pejon. Tá aqui mandando. Legal, tá mandando. Muito obrigado pessoal aí, o Digão, né, o Rodrigo, o Certiari, a Nova Itália lá, a Claudinés, pessoal, gente, eu não vou lembrar de todos os que foram falados aí, mas a todos o meu carinhoso abraço. Muito obrigado, pela referência. Juliana Bouro no Santo André, Nelício Martins no Santo André também. Tá bombando
o Pejon tem uma galera aí que segue ele, tem os devotos do Pejon aqui. Mas 12:22, Sim, vamos lá, que agora nós vamos falar então desse pessoal, porque assim, vote em candidato de Limeira, tem que ser de Limeira, a gente também é. Mas vamos traçar o perfil dessa moçada, permita-me, todos são moços e moças, né? Todos são jovens, vamos traçar o perfil dessa galera, o Pejon vai analisar esse povo aí. Antes, um abraço, ia me esquecendo, hein? Do Lorival Dalla Costa Ziano, dentista. Ô, Lori. Não esquece, um abraço, eu vou lá, tá sintonizado Meu lá. parceiro de caminhada, nós vocês foram na sexta-feira. Tudo bem que eu cheguei em último, ele chegou em primeiro, mas... ele tá condicionado, era 25, ele chegou, o primeiro eu fui... Ainda bem que você é uma pessoa sincera, né? Quarto fui, o quinto foi o velhinho Fortunato. Tá no programa do Gu, não esqueça de mandar um abraço no ar, tá dado aqui um abraço. Lori, grande político aí, articulador. Ele sabe, né? hein? Merece uma entrevista, hein? Vamos trazer ele. Ele tem um conhecimento de partidos, do que o pessoal se movimenta aí, que invejável. Ele conhece muito. Tá convidado, muito tá convidado. Ele conhece muito. Não sei se você vai conseguir convencê-lo, né? Mas acho que ele vem. Gente muito boa. Mas, João, né? O resumo, né, que eu falei. Então. Essa eleição de deputado estadual e federal vai ser um certame do que foi a eleição para prefeito, né? O que você... Porque estão surgindo novas lideranças. Isso daí a gente não pode deixar de admitir. É muito, muito diferente, né? A eleição de prefeito, de vereador e de deputado. Né? Pode ter boas surpresas e pode ter algumas decepções. Porque o prefeito, a coisa fica muito restrita aqui. Ó. O prefeito, 2, 3 candidatos, aí agora tem segundo turno, né, de algumas eleições para cá. Então fica... E vereador também no primeiro turno, né, acabou a eleição ali, depois se concentra as atenções para os dois para o segundo turno. Né? Então é muito diferente a eleição. Tem algumas verdades que são ditas na política, né? Uma delas... Não é exatamente esse contexto de liderança, mas é assim, ó, nenhum candidato ganha eleição na véspera. Você pode estar... Gente, nós tivemos casos no Brasil, de Jânio Quadros, aqui em Limeira tivemos casos de candidatos que estavam com a eleição na mão, e na véspera praticamente perdeu a eleição, não conseguiu. Então, essas lideranças que surgiram, eu coloco mais assim, não como lideranças. Sim, liderança, mas com lideranças, eu acabei de dizer há pouco que Limeira está carente de grandes lideranças. Bons candidatos. Nós tivemos bons candidatos, com seus defeitos, mas tiveram bons candidatos. Tal. Uma disputa muito boa para prefeito. Né? E que nomes conhecidos, outros até menos conhecidos, mas que disputaram. Vamos citar aqui o caso do Betinho, vereador do primeiro mandato, foi para um segundo turno, né? E foi uma campanha muito vibrante até. Né? O Murilo tem tentado, foi suplente de deputado, eu fui assessor dele como deputado, trabalhei um tempo com ele, né? Um cara muito dinâmico também, muito assim, proativo, né? De fazer as coisas. O Betinho tem muitas qualidades, bons candidatos. A doutora Mayra, né? Provou como vereadora, uma pessoa muito séria, muito sincera, muito combativa também, muito de bons propósitos. Né? A Érica Tanque foi uma situação muito difícil lá atrás, quando o Mário demorou, era outro candidato, não conseguia se acertar e tal. Então, nunca deixou de ser também teve uma boa votação, mas não o suficiente para ir no segundo turno. Nós temos o Miguel Lombardi, um deputado federal de terceiro mandato. Ele foi beneficiado recentemente, nas outras eleições, de puxadores de votos, que a gente não sabe se vai ter agora. Foi bem votado na última, sem dúvida. A votação dele sempre foi crescente, isso é importante, sem dúvida. Agora existem outros concorrentes, né, que, como nós dissemos há pouco, pode dificultar a eleição, mesmo sabendo que nós temos condições de eleger mais de um estadual e mais de um federal, né, pela quantidade de eleitores que temos aqui. Mas uma liderança assim que está, olha, essa é uma liderança que já está se consolidando. Não vejo. Bons candidatos, bons nomes. Faço aqui
a todos que eu citei, mais alguns, né? A Luciana, né? A primeira-dama, que está como pré-candidata também, está começando um trabalho aí, né? Pode se tornar muito interessante, está com um comportamento muito elogiado e tal. O presidente da Câmara, né? Como pré-candidato também, tem se mexido bastante, tem uma postura como presidente elogiada, né? A Tatiane, que foi a candidata a vereadora mais votada, que tem um trabalho muito centrado, né, na defesa dos animais e tal, mas que pode conseguir muitos votos fora da cidade. E me desculpe se eu estou esquecendo algum pré-candidato. A Isabeli, eu não sabia da Isabeli. Então, nós trouxemos a Isabeli aqui, né, prefeito, e tem uma situação atípica da Isabeli que merece atenção. A Isabeli defende uma bandeira, a bandeira LGBT, que tem voto, tem muito voto. E ela disse que provavelmente dentro do Partido dos Trabalhadores ela pode ser a única candidata no estado de São Paulo inteiro para defender essa bandeira. Aí acaba, de repente, criando aquela situação, né? De repente ela vai ter não uma votação expressiva aqui, mas juntando tudo, pode estar correndo por fora aí, né? Candidatos de igrejas, de algumas igrejas, eles têm uma votação. Exato. O Toniel Carlos de Lima. Quantos votos ele teve em Limeira para deputado? E foi eleito para Exato. federal. E pode acontecer isso com ela também. Exatamente, você tem razão. Agora. Então, é um trabalho que ela pode aglutinar votos do estado inteiro, porque nós não temos o voto distrital, que eu sempre defendi, mas dificilmente nós vamos ter. E ela, além dos votos do partido, que é muito fiel, seja lá... Tem sempre a porcentagem ali, né? Eles brigam, se matam quase, mas na hora do voto, na hora da eleição, eles são fiéis, né? São votos. Então, é uma candidata que tem um potencial a ser considerado, tá? E, mais uma vez, me desculpem caso algum outro pré-candidato tenha se apresentado, e é do meu desconhecimento, não estou deixando ninguém de lado do meu conhecimento. Tem uma situação atípica, né? Que é o Japa, que agora virou Japa Tucano. Ele era Japa 13 e agora é Japa Tucano. Eu estava até na dúvida com essa situação dele aí, porque eu fui do PSDB, nunca fui do diretório, mas fui prefeito pelo partido e tal, e agora tem esse nome como... Eu posso cravar aqui, né, Gugu? Ele é quem manda no PSDB de Limeira agora. Abençoado pelo Paulinho Serra, da estadual. Ele falou pra gente aqui, falou no Cidadania, ele quem manda. Só que a postura dele é conversar com as grandes lideranças do PSDB. Palavras dele. Ele quer sentar com todo mundo, mas ele é assim. Teve uma intervenção em todos os diretórios municipais do PSDB. Todos, não só Limeira. Aécio Neves, Paulo Serra, enfim. E ele hoje quem dá as cartas no PSDB hoje é ele. Como diz, né? Como se diz aí. Quem viu o PSDB 15, 20 anos atrás e via agora, né? Pois é. Com que se transformou, né? Com as lideranças que tinham e tal, começou com Aécio Neves, aquela lambança que ele, né, aprontou lá e tal, o Dória, em São Paulo. Isso não foram só esses dois nomes, mas entre eles... recente aí até o Marco Vignoli, né? Saiu para também comandar a campanha aí do Tarcísio também, né? Que era uma liderança forte, foi presidente, inclusive, do PSDB, né? Dos antigos sobrou só o Aníbal. O Aníbal se mantém, e o filho do Mário, né? Que é o Zuzinha. O Zuzinho. Os dois são os únicos que estão se mantendo. E é assim, ó, se você tocou num ponto interessante. O PSDB, ele está se reinventando. Vamos pôr assim nesse sentido. E ele está mal porque não houve sucessão. Né? Não conseguiu fazer novos líderes. A gente está falando de liderança. Né? E o PT está no mesmo caminho. Nesse sentido, o Lula, ninguém faz um outro Lula. Né? É complicado, né, Pejão? Se o Lula não for candidato, por algum motivo, porque o pessoal está falando até da situação dele de senilidade, né? Tem hora que ele fala umas coisas lá que está meio fora do contexto lá e tal. Mas eu acho que ele vai... Não vai acontecer igual o Biden, não, nos Estados Unidos, né? Mas, enfim. Agora, o Alckmin. Por que o Alckmin saiu do PSDB? Por que o Alckmin foi... O pessoal critica demais o Alckmin. Eu tenho uma admiração por ele, confesso isso e tal.
confesso isso com maior tranquilidade, pelo trabalho que ele fez, pela convivência que nós tivemos quando eu era prefeito, pela ajuda que ele fez para Limeira, deu para Limeira. Mas ele foi ser vice do Lula. Eu costumo dizer isso, não tenho procuração dele e não sei os reais motivos. Primeiro, ele saiu do PSDB porque não tinha mais espaço. Ele ia ficar lá no máximo um filiado. O Dória fez ele chorar, né? Fato. Dória fez o Geraldo Alckmin chorar. E a sobrevivência política dele, acertadamente, ele podia ser até deputado federal, porque acho que não teria dificuldade em se eleger. Mas ele já foi deputado federal e tal. Então ele foi ser vice do Lula. Sobrevivência política. E agora, se ele não é vice do Lula, pelo andar da carruagem, será o candidato a vice, né? Ele seria do Senado aqui em São Paulo. Seria uma alternativa muito boa para ele, com muita chance e tal. Mas então o PSDB e outros partidos se desintegraram porque lideranças que tinham não fez sucessor e tal, brigas, e esses que brigaram, que promoveram, né, toda essa briga, que são hoje? O Goiás é deputado federal. Não vejo uma outra chance para ele, não sei se reeleger deputado federal. E o Dória desapareceu politicamente. Tem lá os seus contatos, as coisas lá, mas e outra coisa, a pretensão que ele tem. Tem umas atrapalhadas aí, né? Por exemplo, de ter um Datena, né? Candidato a prefeito de São Paulo, né? Então aí acho que... O PSDB sempre que prezou por quadros tecnocratas, né? Gestores, né? Ganhando ou perdendo, mas passava aquela impressão de... seriedade. Os nossos candidatos e candidatas são pessoas gestores, não somos políticos. Aí coloca um outsider, tipo Datena, que não tem compromisso nem no ar, nem com a profissão dele, e vai ter compromisso com o cargo público. Quem conhece um pouco da história, estamos muito preocupados com o presente, é óbvio, nós estamos com o presente e com o futuro. Mas quem não conhece o passado, não entende muito o presente. E fica com mais dificuldade de projetar um futuro, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco todo esse passado. Né? Quem foi o Franco Montoro, quem foi o Mário Covas, quem foi esse pessoal todo aí, o Sérgio Mota e tal. Tantas pessoas que poderiam, o Zé Serra mesmo. O ministro da Saúde, o cara não era médico, o ministro da Saúde. Só o que ele fez com o genérico do remédio, uma coisa extraordinária. Né? Então, podíamos citar muitos fatos do PSDB e de outros partidos também, mas o caso do PSDB é uma pena que um partido tão bem estruturado como você acabou de dizer, Godoy, né? Você conhece bem também o partido, de ter se desintegrado de uma maneira assim tão rápida. E hoje, estive recentemente com o Barjas Neves, foi prefeito 3 vezes de Piracicaba. Está no PSD agora, né? Então, ele estava no PSDB até. Foi uma surpresa que ele se desfiliou do PSDB, está no PSD, porque quando eu estava prefeito, a Santa Casa me procurou, que eles tinham começado lá aquela ala do tratamento de queimados. Eles não tinham dinheiro, é caríssimo. Tudo é caro na medicina, mas uma ala de queimados, profissionais, coisa nova aqui, né, na Santa Casa. E eles tinham uma ajuda da refinaria de Paulínia, por razões óbvias, né? Acidente e tal. Em Campinas não tinha área de nenhum tratamento especializado para queimados. E eu liguei para o Barjas, porque o Barjas era ministro da Saúde, porque o Serra saiu para secretário da Presidência da República e o Barjas assumiu em 2002. Falei, ministro, eu estou precisando assim. Não, vou ajudar vocês aí. Em vez de vocês virem aqui, vão em casa, vão em Piracicaba. Por que você fica aqui em Brasília conversar comigo? Nós fomos domingo de manhã na casa dele. Domingo de manhã. O Barjas Neves, ministro da Saúde, recebeu na casa dele lá, muito simples, tranquilo e tal. Conversamos lá, o Marcão Zacaria, que era o provedor na época, foi o Dr. Marcelo Prata, que nós conhecemos bem, foi o Vicente Pironte, que era o secretário da Saúde, o Dr. Valdir Gobo, que eu me lembro. Nós fomos meia dúzia lá na casa dele e tal. Gente, resolveu o problema. Vocês sabem a documentação que tem que ser providenciada, encaminhem para mim que eu vou ajudar, vou viabilizar esse aporte para a Santa Casa. E até hoje o Ministério da Saúde tem esse repasse para a unidade de queimados, que é uma referência regional e estadual. Agora que Campinas, a coisa que uns 2 anos, agora que tem lá nos hospitais um tratamento especializado de queimados. Quem conhece, quem entrou lá, tem que
entrar firme lá, porque você vê cada coisa, você vê cada situação de pessoas da região. A Limeira você fica sabendo um caso ou outro, mas o que acontece na região, crianças, jovens, queimados, situações mesmo de cortar o coração. E ali tem um tratamento exemplar. Por quê? Foi o Barjas Nery que ajudou. Porque ele era ministro e tal, e a gente se virou, foi atrás. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos. Eu estava falando no começo da nossa conversa. Precisamos de mais força política na cidade. E o governador, e o presidente, que não tem um deputado, não precisa do voto da cidade, do representante da cidade, não é que ele não dá importância, ele dá menos importância, não é que ele não dá importância. Ele vai priorizar quem vai votar nos projetos, o partido, né? E tal. Enfim, é uma coisa que a gente sempre alerta. Gente, vamos ficar mais acesos, mais ligados na nossa pré-campanha, nossa campanha, para votar nos candidatos. E assim, viu, Godoy? Viu, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou votar naquele candidato porque ele não tem chance. Se todo mundo pensa, ele é um bom candidato? vote nele. Por quê? Porque você vai incentivar ele a continuar na política. Porque se ele tiver uma votação pífia, muito pequena, fala assim, eu não vou. É um cara bom. Ou ela, né? Ou ele, ou ela. São candidatos bons que às vezes têm uma votação muito pequena, muito baixa. Por quê? Porque as pessoas não tem chance, não vou perder meu voto. Que perder voto? Você não perde voto. Passou da hora, né? Você quer perder voto? Perder voto, né? Eu perdi meu voto na eleição passada. Por que você perdeu o voto? Você anulou alguma coisa? Você não foi votar? Não, meu candidato não ganhou. Você não perdeu. É um incentivo para que o seu candidato, que você acredita, continue na política. Aliás, falou um nome aí que eu gostaria de entrevistá-lo, Barjas Nery. Eu fui casado durante 14 anos com uma piracicabana, então eu vivi as três gestões lá do Barjas, né? Eleito, reeleito e depois. Eu vou falar uma coisa para você, Gu. O homem é diferenciado. Ele fez um projeto urbanístico. Eu conheci muito aquele bairro Algodoal, que é já no cantinho. E 1/3 do bairro era favela. Ele lançou um projeto de urbanização ali. Ele acabou com as favelas de Piracicaba. O cara pensa, olha, e não é só... Aí você vai falar, então ele é um cara tocador de obra, não. Você conversava com as assistentes sociais ali, ele tinha uma visão social também, quer dizer, era um tocador de obra e um cara com visão social. Realmente é um cara que eu gostaria de entrevistá-lo. É diferente, o Barjas Nery pensa diferente. E ele veio a Limeira há poucos meses, a meu convite, eu conversei com o pessoal da Santa Casa, com o provedor, com o Wilson Rocha, com o pessoal lá. Não, ele não conhecia o trabalho que ele participou diretamente. Que ele canetou. Tá vendo que coisa? Aí ficamos 2 horas na Santa Casa. Ele ficou, puxa, tá vendo? Isso aqui que a sua ajuda, olha aqui. Perpetuou, né? De tantos anos, mais de 20 anos. Mas então a gente sabe quem vai intermediar uma entrevista com o Barjas aqui pra gente. Certeza. Deixa eu mandar um abraço pra Cris Beraldo, né? A gente já tá no finalzinho. Muito obrigado pelo carinho, Cris. O Manuel Rodrigues Oliveira Neto, o João Carlos Mansur, o Leão Branco, Maria Cristina Souza Silva. Quem tá levando? Pacote filé de pescado Peixaria Peixe Bom, saindo aqui pro Secap, final do telefone 02. Gláucia Martins de Oliveira, parabéns, Gláucia! Parabéns pra você! Rua Cravo, 233 de Laqueiroz, Limeira. Documento na mão, hoje ou amanhã, a Gláucia vai retirar o seu pacote de filé de pescado Peixaria Peixe Bom. Acabou de acabar, prefeito. Obrigado pela sua presença. Baita entrevista, hein? Entrevista, olha, Gus, uma das melhores dessa pequena vida até então do Questão de Opinião. Muito boa mesmo. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Parabéns para vocês aí que tem... Portas abertas, né? Volte mais vezes. É isso, abrir os microfones, né? Para que a opinião seja externada, falada, para que todo mundo, né, possa saber o que um político que ocupa ou não o cargo, mas que tem ou teve alguma vivência na política, né, possa dizer, sempre tem alguma contribuição, né? Sempre tem alguma contribuição para que a gente possa formar uma consciência melhor na escolha dos nossos candidatos, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e sucesso sempre. Tamo juntos. Obrigado, Pejão. O que você trouxe para o almoço sertanejo hoje, Gu? Não vem com misturinha, não, porque ultimamente você tá dando tchau assim, não, fechado, hein? Hoje é moela. Não gosta? Tá bom, né? Quem que vem amanhã no programa? Amanhã é o Júlio, né? O Júlio que é um defensor aí da cultura limeirense e também aí é empresário também, vai falar sobre
as dificuldades aí que os empresários estão tendo aí devido a esse tarifaço aí, né? Então, mas vai ser um papo bom. É um programa diversificado. Diversificado e ele vai falar um pouquinho também, né, dessa dificuldade que está tendo aí o pessoal, né, de realizar os eventos aí, principalmente os noturnos, né? Sim. Mas aí... Então o programa amanhã promete. Então, promete um bom debate aí. Quem é da vida noturna, e lembrando, quem fica de madrugada curtindo não é sem vergonha, não é mau caráter, né? Como teve vereador que falou na Câmara, né? Quem gosta de tomar uma cervejinha 2 horas da manhã são pessoas de bem, né? Porque tem muitos também que ficam de boa, você vai ali na zona, tá tudo gastando dinheiro né? Enfim, não vou falar isso não, senão dá problema. Abraço, Gubrum. Falou, abraço. Obrigado, Feijão. Tudo de bom. Felicidades. Esse programa fica salvo em facebook.com/Indy104FM. Já vamos lançar lá no canal no YouTube, youtube.com/Rádio Indy 104. Pra quem tá pelo rádio, pela Alexa, pelo aplicativo. Na sequência tem Almoço Sertanejo. Indy 104 FM. A Indy 104 FM é multiplataforma. Rádio, internet e celular. No bom e velho radinho, 104,5 para Limeira, Corderópolis e região. Baixe o aplicativo azulzinho na loja de aplicativos do seu celular. Pesquise Rádio Indy